Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando uma nova semana e esta pode ser sua melhor semana. Isso mesmo, basta você colocar Deus à frente e tudo dará certo. Temos muito que aprender hoje aqui no nosso programa. Nossa conversa será sobre problemas circulatórios. Aqui no nosso estúdio vamos conversar com a doutora Catarina Almeida, ela que é angiologista e cirurgiã vascular. Também vai trazer muitas dicas e orientações sobre o assunto a doutora Rebeca Paz. Doutora Rebeca, ela também é angiologista e cirurgiã vascular. Daqui a pouquinho a gente inicia aqui o nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que conta um problema circulatório muito comum a cerca de 70% dos brasileiros. Vamos falar sobre as varizes a partir de agora na matéria especial. Acompanhe! Cerca de 70% dos brasileiros têm algum tipo de varizes, segundo o Ministério da Saúde. O incômodo que elas causam vai muito mais além da questão estética. Osiane trabalha como secretária e sempre no final do dia ela sentia dores nas pernas. Durante o dia, quando você está em movimento, você sente mais não tanto, mas quando para, aí a sensação do peso é bem maior. Formigamento, que é a linguagem popular que a gente sempre usa, o cansaço nas pernas, aquele peso também você vai, parece que está carregando pedra, As varizes eram na coxa e as dores ficaram insuportáveis. No caso dela, o problema foi intensificado por causa do uso de anticoncepcionais receitados para endometriose. O caso foi cirúrgico. Quando eu cheguei no especialista, ele solicitou os exames, realizei os exames, retornei. Quando retornei, realmente era caso cirúrgico. A incisão muito pouca, não dava para perceber. E até hoje ainda estou aqui sem precisar fazer novas cirurgias. Assim a gente mantém, Aparece agora aí um vasinho, você vai fazer uma aplicaçãozinha. Varizes são dilatações e tortuosidades das veias. As veias são os condutos responsáveis pelo retorno venoso dos membros inferiores de volta até o coração. As varizes elas têm uma graduação. Pode começar com aqueles pequenos vasinhos parecidos com as perninhas de aranha. Essas veias elas podem aumentar, podem ficar maior em calibre e em tamanho e, consequentemente, aparecendo novos sintomas. Elas primeiro aumentam, ficam grandes, depois elas se associam ao inchaço nas pernas, ao edema. Depois a perna começa a ficar mais escura, embaixo começa a apresentar umas manchas e, posteriormente, vem a fase final, que é a presença da úlcera. Geralmente a gente chama úlcera varicosa, São aquelas úlceras grandes que se formam perto do tornozelo. A principal causa é aquela tendência familiar. Os pais têm varizes e, consequentemente, ele vai ter uma tendência familiar a apresentar varizes. Junto a isso, tem outros fatores de risco, como obesidade, o sedentarismo, múltiplas gravidezes, uso de anticoncepcional. Este médico angiologista e cirurgião vascular explica que cada caso deve ser analisado. As varizes podem evoluir e o acúmulo de sangue nas veias pode ocasionar complicações como dores e trombose. Vai depender muito, primeiro, dos sintomas da paciente, vai depender da idade da paciente, vai depender do desejo cosmético que a gente tem naquela paciente e vai depender das possibilidades cirúrgicas dentro dela. Existem várias táticas, várias técnicas para fazer cirurgia, mas ela deve se adequar bem ao paciente, ao desejo que o paciente tem. Pois bem, o desejo do paciente, junto a esse desejo, com a experiência do médico que vai passar um tratamento mais adequado, um tipo de cirurgia também, esse tipo mais adequado que se enquadre aí no seu caso, Você está sofrendo com essas varizes, então fique muito atento aqui ao nosso programa, porque nossos especialistas de hoje também vão trazer muitas outras dicas aqui no decorrer do nosso programa. Mas chegou o momento, que a gente também depende de você que está em casa. Chegou aquele momento que a gente abre o espaço do programa para você interagir, para você participar aqui com a gente, respondendo primeiro a nossa pergunta. A enquete do dia vamos lançar a partir de agora para você interagir com a gente. E a pergunta de hoje é a seguinte: você sofre com a má circulação nas pernas? Sim ou não? Suas pernas, como é que está a circulação aí das suas pernas? Está tudo em dia, não está? Liga pra gente, participa, responde nossa pergunta através do 3424-1977, 3424-1977
ou através do 3424-1547. Temos 2 números ativos para você ligar e participar aqui do programa. Você também já pode aproveitar e mandar a sua dúvida sobre o tema. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819 também. O WhatsApp está aqui em mãos, você escreve sua pergunta, daqui a pouquinho eu vou ler ao vivo e repassar para as convidadas que terão o maior prazer em responder a sua dúvida. O nosso espaço na internet também já está aberto, facebook.com/assunto do dia. Escreve lá um depoimento, uma frase, e essa frase pode passar aqui, ó, na nossa telinha no decorrer do programa. E olha só, dores ao caminhar, inchaço nas pernas e até mesmo o surgimento de feridas na pele são sinais de que o fluxo sanguíneo não está como desejado. Mas os problemas de má circulação não são todos iguais e podem estar relacionados a questões venosas e arteriais. A consulta, uma especialista, essa consulta ela é fundamental para descobrir o tipo de problema e o tratamento mais adequado para o seu caso. E a gente vai seguir aqui com o programa. Primeiro, dar boas-vindas às convidadas. É um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Catarina Almeida, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada e agradeço o convite. Também queria dar boas-vindas à doutora Rebeca Paz. Fique à vontade aqui no nosso espaço, doutora. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão em casa. A gente ouviu uma primeira explicação e também aprendemos um pouco, com o doutor sobre as causas. Tem fator genético, tem também hábitos que podem ser modificados para a prevenção desses problemas de circulação, principalmente das varizes, como acompanhamos agora há pouco. E a gente falou também, que tem duas causas, dos problemas de circulação, venoso e arterial. Como é que se descobre isso? Precisa fazer um exame específico para saber se aquele problema de circulação que eu estou passando é de cunho venoso ou arterial? Como é que a gente poderia já introduzir o assunto para quem está em casa nos acompanhando, doutora? O sistema circulatório é composto de artérias, que vai levar o sangue rico e oxigênio a partir do coração para todo o corpo. As veias são responsáveis por trazer esse sangue de volta ao coração. E existem ainda outros vasos que a gente chama de vasos linfáticos, que levam o excesso de líquido do corpo. Então, quando a gente recebe um paciente, de acordo com a queixa do paciente, a gente vai tentar enquadrar em um problema venoso, um problema arterial ou um problema linfático, e a partir daí pedir os exames que são necessários. No caso do problema muito comum, aos brasileiros que a gente viu na reportagem, as varizes, é de cunho venoso ou arterial? Como é que a gente começa explicando também isso para quem está em casa? As varizes, na verdade, elas são causadas, são veias, nada mais são do que veias, que elas não têm a capacidade adequada de levar o sangue de volta ao coração, porque elas têm uma insuficiência no seu funcionamento. Então, isso provoca o acúmulo de sangue nesses vasos, que vai tornar, com o passar do tempo, esses vasos mais dilatados e mais tortuosos pelo acúmulo de sangue. Então, as varizes são um problema venoso. Um problema muito comum, chama a atenção de vocês médicos, 70% da população sofre com as varizes, todos sofrem mesmo ou não? Tem um estágio mais inicial desse problema, venoso, e não dá para sentir muito incômodo de início. 70% que tem, sofre, doutora? A maioria do que a gente recebe em consultório, na verdade, a queixa é mais estética. A mulher quer usar uma saia, quer expor a perna, então ela quer deixar a perna mais livre dos vasinhos. Mas varizes não são somente um problema estético. Como a gente viu na reportagem, casos mais graves de varizes, o paciente pode ter dor, pode ter inchaço na perna e pode ter até ferida. Então, não é o mais comum. O mais comum é a gente, graças a Deus, ter formas mais leves da doença, mas isso pode acontecer, por isso que deve ser tratada. A Osiane falou que comprometia a qualidade de vida dela na reportagem, ela explicou, mas procurou um especialista como que é o procedimento certo a ser feito, doutora? Procurar um especialista para adequar o tratamento à situação do paciente. Em alguns casos, quando não se recorre já à cirurgia, o que é feito de paliativo para que não se chegue à mesa cirúrgica, Como é que a gente explica isso? Dependendo da demanda estética que o paciente apresenta, se a queixa dele é mais sintomática, desconforto ao longo do dia, como a Osiane falou, cansaço nas pernas, sensação de peso, dor nas panturrilhas ao final do dia, isso pode ser modificado com o uso da meia elástica, meia de compressão, se for indicada pelo seu médico, caminhadas ao longo do dia,
se o paciente tolerar, lógico. E atividade física é importante também para pessoas que passam muito tempo parada, o tempo todo sentada ou muito longos períodos de pé, fazer pequenos intervalos ao longo do dia, movimentando as panturrilhas, levantando para ir ao banheiro, pegar um café, tomar uma água. Essas atitudes podem diminuir os sintomas de peso, de inchaço, de edema. E o uso de medicação, claro, se também foi indicada pelo seu médico. Aí, doutora Catarina, tem aquela velha pergunta, né, que serve até como brincadeira: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? No caso dos problemas circulatórios, quem aparece primeiro? São os vasinhos ou as varizes já aparecem? Tem como a gente explicar isso? Tem uma explicação? Quem nasceu primeiro, o vasinho, é um sinal de que a varize vem mais depois? A gente tem uma escala, como se fosse uma escala de evolução de gravidade das varizes, onde o paciente vai se queixar dos vasinhos vermelhinhos, que é uma coisa mais estética, e aí ele parte para as varizes mais calibrosas, tortuosas, aquelas veias saltadas, e aí vai evoluindo. Não necessariamente o paciente que ele tem vasinhos vermelhinhos, ele vai ter as formas mais graves da doença. Isso tem muito a ver com mudanças de hábito de vida, como a Rebeca falou, a herança familiar, né? Se a mãe, o pai, o tio tem, que hoje é a principal causa de varizes, mas não necessariamente a gente vai passar por todas as fases. Isso pode mudar. No caso da incidência, vimos também que a incidência é maior nas mulheres. Fatores hormonais podem ter relação, ou é o comportamento dessa mulher, é o hábito diário que ela leva de vida que pode, né, predispor ao maior aparecimento das varizes e dos vasinhos? Sim, principalmente as causas hormonais são responsáveis por essa incidência ser maior nas mulheres. E também a questão da gestação, né, que também aumenta muito a incidência de varizes nesse período. Mas é importante frisar que homens também podem ter varizes. É muito frequente as pessoas pensarem que a questão de varizes é uma queixa só feminina, quando na verdade não é. Um terço das pessoas que têm varizes podem ser homens. Aí no caso dos homens, né, eles chegam no consultório com um quadro mais agravado, já que nós homens descuidamos, né, um pouco mais da saúde, já chega ali quando está ardendo, quando está incapacitando aquela pessoa, né? Como é que a gente Tem muitas sabe pesquisas disso? tentando ver por que tal doença ou aquela doença é mais comum no homem ou na mulher, inclusive em doenças do sistema vascular. E o que é que se observa? É que a mulher, talvez ela seja mais preocupada em se prevenir, em cuidar, em se antecipar. E aí o homem, ele não previne, ele trata a doença. E no caso, especificamente das varizes, por ter muito pelo na perna, o homem disfarça mais facilmente do que a mulher. E aí quando ele vem procurar o especialista, ele está geralmente já no estágio mais avançado. No caso ainda do tratamento, né, a gente vê propaganda direto na televisão, escuta também no rádio, passa em alguma banca de revista, né, as que ainda estão sobrevivendo, e a gente vê algumas ofertas de alguns produtos que prometem solucionar o problema de vasinho e de varize e melhorar a circulação em determinada parte do corpo. Esses cremes, essas pomadas, funcionam? Vocês recomendam, não recomendam? Qual é a prática de consultório de vocês? Eles surtem efeito mesmo, doutora? Na verdade, essas medicações elas promovem um alívio dos sintomas, mas não são capazes de fazer desaparecer os vasinhos ou as varizes. No caso, pode passar, né, e ter desinchar um pouquinho, diminuir a queimação, pode ser um alívio momentâneo, né, mas vai esconder também, né, um problema mais sério. O problema que eu particularmente penso em relação às medicações é que varizes é uma doença crônica. Então, não adianta a gente querer um tratamento milagroso que vai agir muito rápido. A mudança de hábito de vida é muito importante, porque é uma coisa que você vai ter que levar para o resto da sua vida. E quando você fala em crônica, né, em relação às varizes, é porque não tem cura ou porque é uma doença que se estende por mais de 6 meses, por exemplo? Na verdade, é porque é uma doença que a gente não consegue curar completamente. Então, a partir do momento que o paciente faz uma cirurgia, faz a retirada daqueles vasos, ou faz um tratamento de aplicação e seca aqueles vasos na aplicação, é natural que esse paciente volte mais tarde, se persistir a qualidade, os hábitos de vida que favoreçam o surgimento de varizes, como a variz é predominantemente uma questão genética, naturalmente vai aparecer novas varizes, novos vasinhos, novos incômodos de inchaço, edema,
Então, assim, a gente não consegue curar porque a tendência daquele paciente a apresentar o problema vai continuar existindo. Apenas a gente vai retirar aquelas varizes que está visualizando no momento. Por isso que o povo diz muito, não adianta operar porque volta. Sim, mas adianta, né, doutora? Adianta, com certeza. Porque quando compromete a qualidade de vida, não compromete? E além disso, o que a gente vai tratar hoje, a gente vai tratar um pouquinho. E você vai adiando e a doença vai piorando, você vai tratar a cirurgia muito maior no futuro. E o que determina, né, o crescimento das varizes? É a predisposição genética mesmo? Ou minha alimentação também pode contribuir? Porque às vezes a gente vê umas bem grandes, né? Vocês chamam calibrosas, né, doutora? Um calibre muito expressivo que você olha assim nas pernas, né? E você parece que vai saltar ali da perna aquela varize. O que é que determina, né, esse crescimento? É porque naquela veia, naquela artéria, é veia, né? Veia. No caso, naquela veia, circula muito sangue, por isso ela dilata mais e fica naquele ponto? Na verdade, o sangue ele fica mais parado naquela veia. Quanto mais o sangue ficar parado e retornar com mais dificuldade ao coração, mais ela vai ficar engurgitada e inchada. Existe a predisposição genética, como a gente já vem falando, mas a qualidade de vida que aquele paciente leva. Então, longos períodos de pé, longos períodos sentados, sobrepeso, sedentarismo, esses fatores fazem essas pessoas terem um aumento ainda maior desses vasos, certo? Colocar as pernas para cima, né, quando chegar em casa no final do dia, ajuda a melhorar a circulação do sangue? Ou é um mito? Ajuda. Eu peço às vezes, por exemplo, quem trabalha em caixa de supermercado, que vai passar muito tempo sentado, professor, na hora do almoço, se puder, senta um pouquinho, não precisa botar a perna lá para cima, mas estica a perna, sai dessa posição que a gente está sentado, quando chega em casa também, porque você vai se sentir melhor. E tudo que promova, né, essa sensação de bem-estar, vocês recomendam. Um balde com água gelada, funciona colocar as pernas de dentro também para ter esse alívio momentâneo? A receita caseira funciona ou não? É mais um mito? Eu acho que como o paciente tem muito essa queixa de queimação, que esquenta muito, a ideia seria contrapor aquele calor que o paciente sente com a água gelada. Mas o ideal seria mesmo colocar as pernas para cima. Porque colocando as pernas para cima, a gente está ajudando aquele sangue que está parado na veia a retornar para o coração pela gravidade. E esticando também, a gente está fazendo com que a veia não fique tão dobradinha. Então, facilita mais o retorno venoso. Então, seria uma melhor medida. Porque quando se está em época de sol intenso, tem uma influência direta na circulação do sangue, doutora? E pode complicar, seria agravar esse problema? Não, talvez não necessariamente agravar a quantidade de varizes ou a evolução da varize em si, mas no calor, assim como em período pré-menstrual, por exemplo, a gente tende a reter mais líquido. Então, quando a gente retém mais líquido, a gente vai inchar mais, vai ter mais dor, vai ter queimação na perna com mais facilidade. Trabalho pesado. Foi uma dúvida que chegou na nossa rede social no fim de semana, que a gente, né, na sexta-feira, a gente já adianta o tema da segunda-feira. E na sexta a pessoa não se identificou, mas já perguntou se trabalho pesado, né? Aquela pessoa que não tem tempo, às vezes, nem de respirar um pouco. Só tira a pausa ali, que é o intervalo do trabalho, e um trabalho muito puxado. Esse trabalho pesado pode gerar um problema de circulação? Depende do que é um trabalho pesado. Se a pessoa passar longos períodos de pé parado, ou longos períodos sentados, ou excesso de peso carregado, assim como o sobrepeso da pessoa, o excesso de peso carregado também vai ter uma função semelhante e isso pode agravar o problema. Então, seguindo as dicas, né? Parar um pouquinho, dar uma caminhada nesse intervalo, colocar os pés em cima de uma lixeira, por exemplo, também pode funcionar. Ajuda, suspender assim, sim, minha circulação vai estar melhor, né? Então você que está em casa, anote aí essas dicas que você pode fazer em casa. Como a Catarina falou, mesmo que você não consiga colocar a perna muito para cima, só o fato de você colocar num banquinho já é alguma coisa. Agora a gente vai àquela rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Assunto do Dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre problemas circulatórios. E a partir de agora, a Joyce Fernanda traz as notícias da internet sobre o assunto. Olá, Joyce!
Oi, Valdson, um excelente início de semana para você, uma ótima segunda-feira para você também que nos assiste aí de casa. A gente começa a notícia de hoje com o destaque do site Terra, que diz: trombose exige atenção para evitar complicações graves. Pois é, a doença que ocorre com a formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias das pernas e das coxas bloqueia o fluxo do sangue e causa dor, vermelhidão e inchaço. O problema fica ainda maior quando esse coágulo se solta e começa a se movimentar pela corrente sanguínea. Essa condição é conhecida como embolia, responsável por provocar lesões muito sérias. A trombose é uma doença grave e, por isso, ela requer atenção. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, 120 mil casos são registrados por ano no país. Para evitar complicações muito sérias, diagnóstico rápido e tratamento são fundamentais. Então, atenção para os fatores de risco da doença: tabagismo, obesidade, uso de anticoncepcionais, tratamento hormonal, hereditariedade, varizes, permanecer muito tempo sentado ou de pé, insuficiência cardíaca, idade avançada, entre outros. Sabendo disso, a gente volta a bater naquela tecla sobre a importância de mudar o estilo de vida, abandonando hábitos prejudiciais à saúde e mantendo aquela alimentação equilibrada associada à prática de atividades físicas. Então, Valdson, é isso. E aí eu volto com você no estúdio. A gente agradece a Joyce Fernanda pelas notícias da internet. Foram vários pontos interessantes que a Joyce ela trouxe nessa notícia da internet. A gente vai começar a repassar aqui as dúvidas às nossas convidadas. A Joyce falou sobre a trombose, explicou mais ou menos o que é essa doença, por que ela preocupa tanto, né? Falou também que é importante se fazer um diagnóstico precoce para se tratar a trombose. Como é que se faz esse diagnóstico precoce? Tem um exame de imagem que vocês médicos conseguem diagnosticar, né, esse problema de saúde, ou é um diagnóstico mais clínico? É um diagnóstico que vocês só olhando, né, a perna e as veias e varizes daquela pessoa, vocês vão dizer que se trata de uma trombose? É assim que funciona ou não? A trombose é a formação de um trombo, de um coágulo, geralmente mais frequentemente nas veias das pernas. O diagnóstico, a gente suspeita com a história do paciente e o exame físico, mas é necessário fazer um ultrassom Doppler para afastar ou confirmar o diagnóstico. E isso deve ser feito em caráter de urgência, porque uma das principais e piores complicações da trombose é a embolia pulmonar, que pode matar. Então, tem que fazer o diagnóstico e, uma vez confirmado, imediatamente iniciar o tratamento. No caso, aquele coágulo, né, no caso da embolia, ele vai se deslocar e pode chegar ao pulmão, por exemplo? Ao coração também, doutora? Exatamente. O trombo, quanto mais novo, mais fresco, ele pode se soltar da veia da perna e ir até o pulmão, dando o que a gente chama de embolia pulmonar. Isso pode acontecer em qualquer faixa etária? Ou é mais incidente em pessoas mais idosas? É mais comum, pessoas de meia idade, mas pode acontecer sim em qualquer faixa etária. Aí, doutora Rebeca, a Joyce Fernanda falou de vários fatores de risco, né, para a trombose. Tabagismo, sedentarismo, má alimentação, e foi descrevendo vários. De tudo que ela falou, tem como o ser humano viver sem se movimentar e provocando, né, aqueles fatores de risco que podem potencializar a trombose? Ou é repensar esses hábitos e o quanto antes começar uma atividade física? Precisa sim, é muito importante realmente mudar hábitos alimentares, cessar o tabagismo, as pessoas que ainda não pararam de fumar, que parem, atividade física, movimentar-se e consultar frequentemente o seu angiologista para saber os riscos que você pode estar exposto ou não. Quem sofre, né, de varizes, de problemas circulatórios, essas pessoas já procuram o angiologista ou não? Primeiro passa ali no clínico, se queixa daquela dor, daquele problema que está sentindo, e o clínico escuta, né, a princípio esse paciente, depois encaminha para um angiologista? É mais ou menos assim a porta de entrada no serviço de saúde? Sim, geralmente sim. O paciente é inicialmente visto por um médico clínico e que identifica o problema circulatório e encaminha para o angiologista cirurgião vascular, mas nada impede que esse paciente, já identificando que tem varizes ou qualquer outro problema que já seja sabidamente circulatório, que ele procure de primeira o seu cirurgião vascular. É uma especialidade comum aqui em Pernambuco ou faltam profissionais dessa área, né, da angiologia e da cirurgia vascular? O acesso é fácil ou não?
Infelizmente, o acesso no sistema público de saúde não é fácil, até porque nós temos uma gama de outras doenças, né, várias outras doenças que são prioridade frente a pacientes, por exemplo, com varizes. A gente cuida de acesso para hemodiálise, pacientes que têm entupimento das artérias, que estão em risco de perder a perna. Então, não é fácil cuidar de varizes, infelizmente, no sistema público. No caso das clínicas de estética, porque no começo do programa, né, eu vi das especialistas elas falando que muitas mulheres tratam, né, varizes e vazios por conta da estética, porque quer colocar ali uma saia e não quer que apareça aquela varize, né, bem calibrosa ali nas pernas. Aí, por se tratar de questão de estética, algumas mulheres podem recorrer a essas clínicas de estética e essas clínicas estão habilitadas para tratar esse problema, porque é um problema de saúde e um problema sério, que se agravar, né, pode levar a óbito essa pessoa. Sim. E o local onde se trata, pode ser tratado um problema circulatório numa clínica de estética, por exemplo? Não, o tratamento de varizes ou qualquer outra patologia vascular tem que ser feito com um cirurgião vascular ou angiologista. O único profissional que está habilitado a fazer qualquer tratamento de varizes, a secagem dos vasinhos, a escleroterapia ou a cirurgia de varizes é o cirurgião vascular. Isso é muito importante e ver também se ele está inscrito ali na Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, de Angiologia. Nós temos a Sociedade Brasileira e temos a Regional de Pernambuco, onde você pode achar um profissional habilitado para isso. O que eu gostaria só de acrescentar ao que a Rebeca falou é que às vezes a gente vai tratar achando que vai fazer uma aplicação de vasinho, certo? E não é só uma aplicação, aquilo ali pode ter complicações. Uma das complicações do tratamento de varizes, mesmo que seja infrequente, mas existe, é a trombose. Então, além disso, manchas. Você pode manchar a perna onde tem a veia, ficar com a mancha escura. Feridas podem surgir do tratamento. Então, você tem que estar com um profissional habilitado para saber fazer corretamente, para indicar e para tratar as complicações. Porque qualquer complicação, né, naquele procedimento, quando se trata de hospital ou consultório do médico especializado, ele vai saber o procedimento, né? Às vezes precisa ter uma UTI próxima para poder fazer aquele procedimento, caso tenha alguma complicação, o paciente ele tenha, né, o serviço completo que ele necessita. Porque pode ter complicação, não pode, doutora? Com certeza. É comum ou não? Não é comum. Não, né? Algumas, assim, vão depender da técnica, do tipo de veia, são mais comuns. Mesmo que seja, por exemplo, uma mancha transitória, a mancha que vai ficar um período após o tratamento e sumir. Mas existem outras complicações e o local onde o tratamento está sendo feito, ele tem que ter todo aquele recurso para tratar a complicação. Então vamos descomplicar aqui o assunto. Tem muita gente interagindo, muita gente pergunta várias coisas se é verdade ou se é mito. A gente tem um quadro aqui no programa Mitos e Verdades. São afirmações que a gente encontra na internet, muita gente tem dúvidas e a gente vai descomplicar, né, o assunto a partir de agora. Temos aqui algumas afirmações, vocês vão nos ajudar dizendo se é mito ou se é uma verdade. Olha só, o primeiro ponto fala o seguinte: o risco de desenvolver varizes é maior nas mulheres. Quem acompanhou o programa desde o início vai responder isso aqui de forma correta. Aqui afirma que sim, o risco de desenvolver varizes é maior nas mulheres. Mito ou verdade? Mais uma vez, só para reforçar para quem está em casa compreender. A mulher está exposta ao efeito do hormônio, a gravidez é um fator de risco maior para ter varizes, então sim, mas lembrando que homem também tem varizes. Muito bem lembrado. Próximo ponto, vamos aqui à próxima tela, vamos aprender mais sobre varizes. Mito ou verdade? Usar salto alto, doutora Rebeca, dá varizes. Mito ou verdade? Isso é uma questão muito debatida, muito perguntada nos consultórios. O que acontece, na verdade, é que com o uso do salto alto, a panturrilha fica um pouco mais parada, ela não dá aquela movimentação da caminhada. Então, sim, o uso de salto alto por longos períodos e várias vezes, vários dias seguidos, pode predispor, sim, mais as mulheres a terem varizes. E as que não conseguem, né, viver sem o salto alto, qual a dica da especialista? É tentar alternar com a sandália? É tentar fazer o quê? Essas pacientes podem optar por um salto mais baixo, um salto que permita mais a movimentação da panturrilha e alternar os tamanhos dos sapatos. Usar mais sapatos baixos, outros dias sapatos mais altos. O importante é usar com moderação. Vamos à próxima tela, temos aqui outra afirmação.
Vamos saber se é verdade ou se é um mito. Vasinhos e varizes são a mesma coisa. É verdade ou é mito? Não, talvez a gente possa dizer que eles façam parte da mesma doença no todo, mas na verdade os vasinhos vão ser aqueles vasinhos vermelhinhos, roxinhos, bem pequenininhos. Já as varizes são veias dilatadas e tortuosas, são mais calibrosas, então fazem parte da mesma doença, mas são coisas distintas. Ótima explicação para a gente seguir aqui para a próxima tela. Outro ponto a ser descoberto, é verdade ou é mito? Essa tela diz que uma gravidez pode aumentar os riscos. A gente viu já que sim, isso aqui é uma verdade, já adiantando, mas vamos tentar explicar o porquê. É por conta do peso, né, que essa mulher vai carregar ali no ventre essa nova vida, isso vai ajudar e potencializar o aparecimento das varizes? Sim, as questões hormonais envolvidas na gestação podem aumentar os vasinhos e as varizes, o excesso de peso que a mulher carrega na gestação e a compressão das veias no pé da barriga, vamos dizer assim. Ótima Isso causa explicação. o sangue mais lento. O sangue vai voltar de forma mais lenta. Próximo ponto, vamos aqui a outra tela. Será que é verdade ou é um mito? Exercícios físicos de alto impacto, como corrida, por exemplo. Esses exercícios, eles provocam varizes, doutora? Mito ou verdade? Aqui diz que sim. Não, você deve fazer atividade física. A musculação já foi por muito tempo o vilão em relação às varizes. Então, o que a gente entende é que qualquer atividade física que a gente faça que aumente a pressão intraabdominal, isso vai acontecer fazendo um agachamento, pegando um peso, ele dificulta o retorno venoso. Mas mais importante é que o paciente faça atividade física do que não fazer. O benefício da atividade física para evitar varizes e evitar inúmeras outras doenças, ele é muito além do que um vasinho que poderia aparecer. Outra pergunta, não está aqui na tela, mas chegou aqui no nosso WhatsApp. Subir escadas. Esse ato, né, de subir as escadas, potencializa as varizes também? Mito ou verdade? Essa também é uma pergunta muito famosa nos consultórios. Não, o fato de você subir escadas não piora, não deve piorar as varizes ou fazer surgir novos vasinhos. Na verdade, a partir do momento que você está subindo a escada e está movimentando a panturrilha, você está favorecendo o retorno venoso, a bomba de retorno venoso da panturrilha, e não deixa, como a Catarina acabou de falar, não deixa de ser uma atividade física que vai estar ali ajudando na prevenção de varizes. Então, não. É um mito. Ótimas explicações, dúvidas esclarecidas. Tem algum mito que chega lá no consultório, muito comum, bastante difundido, que vem à memória de vocês? Calça justa. Sim. Se calça apertada Sim. dá varizes. Não. Até, na verdade, a meia ela comprime a perna, né? Então, a menos que seja uma coisa tão apertada na cintura, em algum ponto, que vai prender sua circulação. Ótimo, a gente aprendeu agora mitos e verdades, esclareceu tudo para você que está em casa sobre as afirmações, né? Agora a gente vai revisar mais uma vez aqui os problemas circulatórios mais comuns. A gente falou muito das varizes, mas não tem só varizes não. Vamos mostrar aqui e vamos ter a explicação com as especialistas. Nessa tela a gente mostra os problemas comuns da má circulação sanguínea. Trombose, que a gente viu, é muito importante dar atenção à trombose, porque muita gente também tem aquela dúvida, né, do anticoncepcional pode potencializar e trazer uma trombose para essa mulher que usa o anticoncepcional. É mito ou é verdade? As mulheres precisam fazer um alarme mesmo em relação a esse anticoncepcional com medo da trombose ou precisam ficar mais tranquilas e um passo de cada vez? Elas perguntam muito também se a trombose dá se o anticoncepcional dá varizes. A preocupação maior da gente não é em relação a varizes, mas em relação à trombose, porque por conta dos hormônios que estão na maioria das pílulas anticoncepcionais, isso pode levar, sim, a um aumento do risco de trombose. E no caso da trombose diagnosticada, né, por um exame de imagem, vocês utilizam medicação para poder tentar afinar o sangue que está preso ali naquela região? Isso, a partir do momento que é feito o diagnóstico de trombose, é preciso tomar essa medicação que afina o sangue e ela vai impedir que novos coágulos surjam naquele vaso. A presença do coágulo vai favorecer que o sangue fique mais congestionado e que forme mais coágulos, e o coágulo aumentando, o risco dele soltar para o pulmão é maior. Então, para isso, a gente precisa fazer essa medicação para afinar o sangue e impedir que o coágulo se solte ou que o coágulo aumente.
Tem muita gente que costuma viajar de avião, principalmente viagens longas, né? Que temem uma trombose durante o voo, por exemplo. Tem que temer mesmo, doutora, que em alguns casos pode-se acontecer, né, um caso de trombose durante um voo, quando ele é muito longo. Aí durante o voo a pessoa faz o quê? Levanta, senta, estica as pernas, faz o quê para tentar evitar um quadro de trombose? A trombose no avião é o que a gente chamava de síndrome da classe econômica, né? Então, sim, é um fator de risco. Quanto mais longo o voo, maior o risco disso acontecer. Se você senta na janela, que naturalmente a gente vai andar menos para não incomodar, então o risco é maior disso acontecer. O que a gente orienta é tentar se movimentar, então a cada 2, 3 horas levanta, estica a perna, anda no corredor um pouco, usar meias quando não houver contraindicação, evitar a ingestão de bebida alcoólica, beber muita água, chá, certo? Se manter hidratado e em casos selecionados, isso aí vai ser caso a caso, também podemos usar medicação. Ótima explicação. A gente já falou muito sobre varizes. Tem algo, doutora Rebeca, que a senhora queria pontuar sobre esse problema de circulação, da má circulação que causa a varize? Tem algo curioso ou algo que a gente ainda não falou que a senhora queria pontuar? Ou a gente segue para o próximo ponto? Não, acho que a gente já Falou bem. muita coisa já, não foi, doutora? Só chamar a atenção para os pacientes que acham que tem trombose ou que tem um inchaço na perna, que acha que pode ser trombose. Frisar que é muito importante procurar um serviço de saúde de urgência para fazer o exame, tanto o exame clínico pelo cirurgião vascular, quanto o exame de ultrassonografia Doppler para identificar se há ou não a trombose. É um exame que não é invasivo, um exame simples de ser feito e não é doloroso, não tem nenhuma contraindicação a esse exame, é um exame fácil para diagnosticar um problema que pode ser bem mais sério. Em relação ao inchaço, né, que é um sinal muito importante, mas também é um sinal inespecífico, porque esse inchaço nas pernas pode ser sinal de um problema renal também, e as pessoas podem confundir, devem levar em consideração também outros sinais que venham a aparecer, que a gente falou, né, desse sinal no começo do programa, o inchaço. O inchaço, na verdade, ele não é uma doença, ele é um sinal de que existe uma outra doença. Então, não somente as doenças vasculares vão dar inchaço na perna. Doença, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, problemas do fígado também podem levar. Então, na história e no exame físico com o paciente, a gente consegue identificar a maioria dessas causas e pedir exames a partir daí para tratar corretamente. Falar em tratamento correto, antigamente quando eu ouvia falar em espuma, era só aquela espuma do sabão ao tomar banho, mas tem um procedimento que vocês aplicam, né, nas pessoas, que se trata de uma espuma, né, para fazer uma aplicação ali e trazer mais qualidade de vida, né, aquela pessoa que está com a varize. É espuma mesmo que vocês usam, é, doutora? Existe sim. Mas é diferente da espuma, né? É diferente da espuma do sabão. Obviamente a gente usa uma mistura de um líquido esclerosante que vai causar uma irritação na parede do vaso. A gente prepara na hora uma mistura desse líquido com ar e isso causa uma espuma, forma uma espuma branca, como se fosse um creme. E a gente na hora injeta esse material no vaso doente, na varize, e aquilo vai provocar uma irritação. Na hora o vaso desaparece, a gente pensa que curou ali, mas é só a irritação do momento, logo em seguida ele fica vermelho e só com o tempo é que vai ter a resolução da varize. É um procedimento mais comum aqui no nosso estado? É o mais eficaz que vocês consideram? Não existe o melhor tratamento de varizes. O que vai existir é o melhor tratamento para aquele paciente, para aquela veia. Então, cada caso é um caso, né? A gente tem hoje uma série de opções de tratamento, desde cirurgia, diferentes tipos de escleroterapia, né? De aplicação com espuma, com outro tipo de líquido, laser. Então, tem que se conversar, saber o que a paciente deseja com aquele tratamento, a veia que ela quer tratar, para você chegar escolher o tratamento ideal. E quando se fala em cirurgia, é a retirada daquela varize, é a retirada daquele vasinho ou não? Não pode retirar, senão vai fazer falta. Nesse caso, né? Tem a varize e o vasinho. Se tirar, dá problema ou tira mesmo, doutora Rebeca? A cirurgia convencional, né? A cirurgia mais comum é a retirada, é a excisão desses vasinhos, dessas varizes. E não, eles não fazem falta ao retorno venoso porque já são vasos que são incompetentes, né? Vasos que o seu serviço é insuficiente para o retorno venoso daquela perna.
E 80%, na verdade, do sangue que retorna dos pés é pelos vasos mais profundos. Então, a retirada desses vasos não vai causar nenhum problema, pelo contrário. Não vão fazer falta não, graças a Deus. Pode ficar tranquilo, você que está em casa. Só para a gente fechar aqui essa tela, fala sobre entupimento de artérias. É um problema de circulação também comum e nesse caso está relacionado a colesterol? Isso. Há doenças mais sérias também, doutor? O entupimento das artérias é o que a gente chama são placas de gordura na parede dos vasos, né, no caso das artérias, que é a aterosclerose. E é uma doença hoje, a principal causa de morte em todo o mundo, porque o entupimento dessas artérias está relacionado ao infarto, ao AVC, né, que é o derrame, e no caso das pernas, o entupimento das artérias pode levar a feridas que não cicatrizam até a necessidade de amputações. Então, sim, é bem preocupante. Preocupante também quem está em casa que tem esse problema, né? Às vezes dizem que cebola vai afinar esse sangue, então começa só a comer cebola pensando que vai melhorar daquele problema e não está fazendo nada, só está adiando, né, uma visita ao especialista. Mas tem alguma comprovação científica de que a cebola vai afinar esse sangue e vai ser aliada nesse primeiro momento? Ou não, doutora? Não, na verdade, se você suspeita que tem algum entupimento das artérias, você deve procurar o cirurgião vascular, fazer exames, porque existem medicações específicas para resolver isso. Essencialmente, se você tiver dor ao caminhar, dores fortes na panturrilha que pioram ao caminhar, feridas na perna por longos períodos ou nas pontas dos dedos que não cicatrizam, necroses, pequenos pontos de necrose, são sinais indiretos do entupimento de artérias, mas o principal deles é a dor ao caminhar, a dor que piora ao caminhar e que melhora no repouso. Então, o ideal é você procurar o médico para fazer a medicação correta. Temos mais pessoas querendo participar aqui do nosso bate-papo. Temos aqui algumas perguntas e a queixa da Luciana é em relação ao tempo que ela fica sentada. Quando ela fica muito tempo sentada, os pés começam a ficar inchados. Esses pés incham bastante, incomodam. Pode ser um problema de má circulação? Sim, a postura, exato, a postura no trabalho, a nossa entrevistada, a Osiane, ela, como secretária, fica muito tempo sentada. Então, a postura no trabalho, que você não está mexendo a panturrilha, bombeando, também colabora para inchaço. E aí são as mesmas recomendações, tentar caminhar, elevar as pernas, usar a meia, fazer atividade física para tentar minimizar o desconforto. Vamos a mais perguntas. Aqui tem outra participação. A pessoa não... Andresa se identificou agora, tem 31 anos e ela diz que é cuidadora de idosos. Ela toma conta de um idoso acamado e tem muitas dores nas pernas e essas dores, quando ficam intensas, aparecem câimbras também. Essas câimbras e isso que ela falou, dores ao ficar muito tempo de pé, pode ser um problema de circulação também? As câimbras também estão presentes, doutora Rebeca? Sim, pacientes que têm doença venosa, que têm varizes, eles podem sofrer também com câimbras. O ideal é que ela procure um médico, um cirurgião vascular, para que seja feito o exame físico. Através do próprio exame físico em consultório, a gente consegue identificar isso. Vamos dar uma pausa nas perguntas e vamos voltar aqui para a tela. Temos outros problemas sim causados pela má circulação. Vamos seguir aqui para aprender mais. Falamos desses 3. Agora tem as úlceras varicosas. Eu queria que a senhora explicasse um pouco mais sobre isso. As úlceras, elas são o estágio final, o estágio mais grave das varizes. Então, naqueles pacientes que já têm alteração, muitas vezes, de pele, aquela pele enegrecida, dura, uma pele como se fosse de fibrose, o próximo estágio são aparecerem úlceras devido à circulação ineficaz das veias, né? Então, é uma coisa muito ruim, porque abala muito a qualidade de vida do paciente, o custo curativo, a autoestima, e já é um estágio de varizes mais difícil de tratar, porque a doença já está muito avançada. Para avançar um pouco mais, né, falamos das câimbras já, foi muito bem explicado, mas eu queria só um episódio em específico. Quando a pessoa fica um pouco sentada numa posição só, essa câimbra também é preocupante, né, causada por isso? Se a pessoa está sentada, cruza a perna, fica muito tempo com a perna cruzada, vai dar uma câimbra ali. A perna vai ficar dormente, uma câimbra. Aí eu acho que é mais relacionado à posição. É tipo posição. quando Postura, né? sempre que eu durmo com o braço de tal jeito, meu braço fica dormente. Aí é mais a questão neurológica por conta da posição que você senta, que você deita. Então não precisa se preocupar muito não, né? Mas se for persistente, sim, aí procura um certeza. especialista. Vamos pular para o outro ponto que fala sobre dificuldade para se concentrar.
esses problemas de circulação vão afetar também a concentração do indivíduo? Vai tirar a paciência, não vai, doutor? Com certeza. As varizes, uma queixa que não é uma mais frequente, mas que pode acontecer, o paciente pode se queixar na hora de dormir e ficar com a perna inquieta, a perna não para. Então, naturalmente, se você não dorme bem, você não se concentra bem no outro dia para trabalhar. Isso é verdade, né, doutora Rebeca? Tem que se preocupar com a qualidade de vida em relação à boa alimentação, atividade física e um sono de qualidade também. Com Esse certeza. tripé vai fazer bem não só para a nossa saúde, mas como também para a nossa circulação como um todo. Com certeza, com certeza. Mudança do estilo de vida é uma das principais medidas que a gente tem que tomar. Então vamos mudar, vamos fazer o certo. Vou pedir licença aqui às nossas convidadas. A gente tem agora aquela rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua dúvida. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos falando sobre problemas circulatórios. Você que está em casa, quer participar aqui do nosso programa? Ainda há tempo sim de você responder a nossa enquete do dia. Olha só a pergunta que fizemos desde o começo do programa. A enquete de hoje, a gente quer saber de você se você sofre com má circulação nas pernas. Como é que está a circulação das suas pernas? Está tudo ok? Não está? Liga pra gente, participa. 3424-1547 é a nossa linha interativa ou no 3424-1547 1977 também. Olha só, são 2 números para você ligar e responder nossa pergunta e também você pode interagir através do nosso WhatsApp. 99209-4819. Participa aqui com a gente, é um prazer receber a sua dúvida e vamos repassar essas perguntas para os nossos convidados que também têm a maior felicidade em responder a sua pergunta. E se você é uma pessoa preocupada com sua qualidade de vida, olha só, certamente já ouviu falar das meias de compressão. O acessório, que comprime ali os músculos da panturrilha, por exemplo, ele pode ser um ótimo aliado para quem busca diminuir a sensação de peso e cansaço nas pernas ou até mesmo para aquelas pessoas que querem um melhor desempenho na prática de atividades físicas. Mas preste muita atenção, as meias elas não se resumem apenas a essas características, visto que há vários tipos e também condições para o uso dessas meias de compressão. Vamos aprender mais agora sobre essas meias. A gente falou que é importante acessório, comprime principalmente a panturrilha. E a gente, sempre que fala em circulação, a gente lembra muito da panturrilha. Por que essa parte do corpo é tão importante? Muitos falam que é o segundo coração, doutora Rebeca e doutora Catarina. Por quê? Comprimir essa panturrilha para ter um melhor desempenho e para evitar esses problemas circulatórios. A artéria, diferente da veia, a gente bota a mão, a gente sente o pulso. Isso quer dizer que ela tem músculo para empurrar, bombear o sangue. A veia não. A veia depende da musculatura da perna, da coxa, do pé, para fazer voltar essa circulação. E aí, quando a gente vai ver as bombas musculares que a gente tem na perna, que é a panturrilha, a coxa, o pé, a região glútea, a panturrilha é a região que tem mais capacidade de impulsionar sangue. Então, por isso que a gente diz que a perna é o coração da perna. Que é essa panturrilha que geralmente é comprimida, né? Sempre que se fala em meia de compressão, ela vai atingir, né, abranger essa área da panturrilha? Ou às vezes antes dá para usar alguma meia de compressão? Não, sempre vai abranger toda a área da panturrilha. A menor meia que a gente recomenda é a meia de 3/4, que é até a altura do joelho. 3/4 até o joelho. Isso, um pouco abaixo do joelho. Em seguida, a meia até a coxa ou a meia calça. Mas sim, todas elas vão comprimir a parte da panturrilha, porque, como a Catarina falou, é a principal parte que consegue impulsionar o sangue de volta. Qualquer pessoa pode comprar uma meia de compressão? É indicado? Se fala mais em prevenção quando se lembra da meia de compressão, doutor? Hoje em dia a gente tem diferentes meias, né? A gente tem meia para atividade física, tem meia para pós-operatório de cirurgia plástica, vamos dizer que é uma meia de prevenção, e tem as meias de tratamento. O ideal é que seja prescrito por um médico, porque existem situações, por exemplo, a gente viu um entupimento das artérias, e esses pacientes que não têm uma circulação arterial boa na perna podem não tolerar o uso da meia. E esse uso? Tem que respeitar um período de tempo durante o dia ou posso colocar, assim que eu acordo pela manhã, né, após tomar banho, coloco meia de compressão, só vou tirar à noite? Pode passar a maior parte do dia com a meia, sim. Retira a meia para dormir.
E no caso dos modelos, né? As meias, tem diferença para homem e para mulher ou não? É o mesmo tipo de meia? Muita gente gosta, eu vou pegar emprestado da minha vizinha, da minha tia, que ela não usa mais. Não. A meia, principalmente essas meias que a gente está mais acostumado a usar no tratamento, elas não têm só P, M, G. Elas têm vários tipos de P, vários tipos de M, justamente para se adequar melhor à perna da pessoa. Então tem que medir, tem que ser prescrito bem adequadamente para a função que a meia deve ter naquele paciente. As mulheres grávidas, a gente viu que a incidência é maior. Elas podem usar como medida preventiva essas meias de compressão? Sim, se não houver nenhuma contraindicação, sim, elas podem usar. E o modelo também vai ser de acordo com o que o médico falar, né? Pode ser... Isso, pode ser até a panturrilha, até a coxa. E existe uma meia calça específica para gestantes com a gravidez mais avançada, que tem a parte da barriga mais folgadinha para justamente acomodar a barriga da gestante. Durante a gestação, ela pode fazer uma aplicação? Ou não é o mais indicado? Não deve, porque durante a gestação ela já está no risco aumentado para a trombose. Existem algumas medicações que, apesar de nunca terem feito mal para o bebê, não está comprovado que podem ser utilizadas. Então, o ideal é deixar para após o bebê nascer. Além disso, o período da gestação, como a gente já conversou, que é um período que predispõe mais a paciente a ter varizes, o puerpério também, pós a gestação também. Então, você vai tratar, mas ainda vai ter o risco de surgir novas pelo período de risco que a paciente está. Risco de aparecerem mais varizes. E essa meia tem prazo de validade? Quando a gente lava, ela vai perdendo a elasticidade e vai ficando velha e não presta mais? Sim, tem todo um cuidado de como lavar a meia, evitar lavar na máquina de lavar roupa, como você deve estender a meia. Em relação ao prazo de validade da meia, depende do fabricante. Cada fabricante ele vai estipular um prazo, porque ela vai perdendo a elasticidade. É uma meia de elástico, né? Então ela vai perder e ela deixa de ter a função de comprimir. A gente até brinca que, só um minuto, a gente até brinca que quando está mais fácil de calçar, talvez seja a hora de trocar, de ver se não está precisando trocar. Vai fazer menos efeito. Isso, a meia ela tem que ser realmente apertada. Apertada a que ponto, hein, doutora? Para a gente saber o tamanho certo, né? Porque esse apertado pode ser por conta do tamanho errado. Verdade. Existem 3 graduações, basicamente 4 a 3 graduações, a graduação mais suave, a de média compressão e a de alta compressão, e a meia de prevenção, que é ainda mais um pouco folgada do que a suave. E aí a indicação dessa meia, o quão apertada ela vai precisar ser, vai depender da doença, do tipo de tratamento, da avaliação do seu médico. Temos mais participações agora por telefone. A Lindineide Maria, ela ligou para a gente. Vamos conferir a pergunta dela agora. Ela que mora no bairro de dois irmãos. Ela diz que tem diabetes e vem sentindo uma queimação nas pernas. Como tratar da melhor forma nessa queimação que ela está sentindo nas pernas? E ela lembra que ela é diabética. Pode ter alguma relação com a doença? Ela pode ter varizes, mas no diabético a gente tem que lembrar que a diabetes não é só o aumento do açúcar no sangue. Ele tem várias complicações que podem estar relacionadas aos pés. Uma delas a gente chama de neuropatia diabética. Então, que é uma inflamação do nervo das pernas. E essa inflamação pode levar a dor e queimação também dos pés. Então, ela tem que ser examinada para a gente saber qual que é a causa do que ela sente. Vamos a participações agora através do nosso WhatsApp. Tem muita gente parabenizando aqui as convidadas. A gente repassa aqui o elogio, né? Muitas pessoas agradecendo bastante a forma que vocês estão explicando o assunto. A gente agradece a você pelo carinho que está participando aqui. A pessoa não se identificou, mas disse que tem 76 anos. Faz hidroginástica 3 vezes, né, na semana. Tem varizes, já usou as meias de compressão. Dá um certo alívio, mas com o passar da idade fica difícil porque ela diz que sente um desconforto, aí tem um cansaço ali. Foi até o especialista, o angiologista, ele disse que tinha um medicamento que ia fazer o mesmo efeito das meias. Ele passou esse medicamento, mas ela disse que teve efeito colateral. Teve um efeito colateral, aí parou de tomar a medicação. Aí vai voltar agora, só está esperando a liberação para marcar novamente a volta. Aí queria saber se nesse intervalo de espera para voltar ao especialista, ela pode usar algum creme ali nas pernas, porque as varizes delas, essas varizes que ela tem, elas incomodam bastante. Nesse período, né, de tempo de esperar a volta para o especialista, ela pode fazer alguma coisa para minimizar o desconforto? Com relação à pergunta dos cremes, existem alguns cremes que promovem o alívio da queimação, mas caso ela não tenha
parado a meia por nenhuma contraindicação ou nenhuma outra intolerância, o ideal seria realmente manter a atividade física, manter o uso da meia, junto com o uso da medicação, mas como ela teve efeito colateral, não vai fazer, né? Então, o uso da meia e a atividade física e aquelas medidas que a gente vem falando desde o início do programa, colocar as pernas mais para cima sempre que possível, evitar longos períodos parado. Mais participações aqui, tem outra pergunta, a pessoa não se identificou, mas fala aqui o noivo, né? A mulher disse que o noivo sente dores nas pernas, as pernas queimam bastante e estão inchadas, além de muita dor de cabeça também. Ele tem varizes já, doutora, e tem umas manchas na perna. E pode ser trombose? Será que ele tem trombose também? Com o que ela descreveu, ela pergunta, dor de cabeça, dores com queimores nas pernas e pernas inchadas. A dor de cabeça eu não consigo encaixar muito no que ela falou, mas trombose das duas pernas não é comum. O mais comum da trombose é uma perna só, então ele vai ter dor e inchaço naquela perna e de início recente, a menos que seja uma trombose que foi passando e ninguém tratou. Então ele precisa fazer um ultrassom, até porque a trombose no passado ela pode ser uma causa de varizes hoje e essas manchas, provavelmente a que ela se refere, são o estágio mais avançado da varize, que vai dando na região do tornozelo ali aquela cor enegrecida e posteriormente ele pode ter feridas. Vamos a mais participações, tem muita gente mandando perguntas. Joana, ela tem 59 anos, pesa 79 quilos, tem varizes. Ela disse que já fez 2 cirurgias, isso tem 8 anos mais ou menos. Agora ela está sentindo as pernas cansadas mais uma vez, está começando a aparecer mais varizes. O que devo fazer? E ela quer saber se câimbras nos pés. É por conta das varizes, essas câimbras? Cãibra pode ser um sintoma, né, de insuficiência venosa. O que eu aconselho que ela faça é manter os cuidados de prevenção que são orientados já desde o tratamento no consultório, desde o pós-operatório, que seria atividade física, uso de meia, controle da alimentação, do peso, evitar o sedentarismo. Como a gente conversou, é natural que essas varizes, se o paciente mantém um estilo de vida como antes, não melhora a alimentação, o peso, atividade física, essas varizes podem voltar pela tendência genética realmente. Então precisa controlar esses fatores externos na medida do possível e procurar o médico novamente. Para a gente avaliar se tem indicação de fazer um novo tipo de tratamento além do que ela já deve vir fazendo, que é a meia, a atividade. Mas eu brinco que é que nem dentista, você vai ter que sempre fazer a manutenção. E ela faz 8 anos, né? Já tem um tempo bem significativo, né? Já tem que voltar para ver como é que está a situação novamente. Tem outra pergunta agora, chegou lá de Bom Conselho, a pessoa não se identificou, mas tem 38 anos e a pergunta é a seguinte: tenho insuficiência na safena, na perna. Perna direita, safena mesmo, doutora? Ou perna esquerda? Tem nas duas. Ela disse na direita. Fez ultrassom, ela disse que usa meia, gosta muito de salto alto, mas quando usa, ela sente dores nas pernas e dói muito. Tem um risco de ter trombose, o que é que eu devo fazer? E ela disse que as especialistas são excelentes, excepcionais, ela usa esse termo. O que é que a gente poderia dizer para essa telespectadora, né? Essa insuficiência na safena, quando usa o salto, piora a dor. Tem risco de trombose? Obrigada aí pelo elogio. A safena é uma veia do sistema superficial que ela passa nessa parte interna da coxa e da perna da gente. E está relacionada muitas vezes também às varizes. E uma vez, não é só a safena ter refluxo, né, dizer que a safena é doente, também a safena tem que estar dilatada, tem que estar aumentada de tamanho, e ela precisa ser tratada muitas vezes para você poder melhorar da dor ou melhorar das varizes. Então, o salto alto, a gente conversou aqui que o salto alto pode realmente, não ajuda para quem tem varizes, então são as mesmas recomendações, meia elástica, atividade física, perder peso, que vai ajudar. Vai ajudar a qualidade de vida. Não vai curar, mas vai dar um controle, né, da situação. Que é o que vocês buscam, dar esse controle. Nem sempre a paciente que tem varizes, ela tem que ser operada. Tem paciente, tem gente que não quer ser operado, que esteticamente não incomoda. Então, se você consegue, com essas mudanças de hábito de vida, com a meia, se sentir bem, ótimo, você não vai, talvez não precise ser operado nunca. É diferente de um paciente, por exemplo, que tem uma ferida por conta das varizes, que precisa do tratamento das varizes para a úlcera cicatrizar.
A pergunta da sequência aqui, a pessoa também tem 38 anos, não quis se identificar, mas diz que tem hipotireoidismo. E ela diz que toma uma medicação para isso e o colesterol dela está dando alto. Está tendo alterações no colesterol, deu 271. Ela queria saber se corre risco de ter trombose por conta dessa medicação hormonal. Sim ou não? É a dúvida da telespectadora. Ou precisaria de algo mais aprofundado para saber, né? Ou dá para trazer alguma orientação sobre isso? Hipotireoidismo? O tratamento o importante é frisar que se ela tem hipotireoidismo e foi prescrito um tratamento, ela não deve suspender esse tratamento, deve continuar fazendo esse tratamento. E caso ela tenha alguma intolerância ou note algum efeito colateral, procurar o médico endocrinologista ou o clínico que prescreveu esse tratamento para ajustar a medicação. A princípio, não existe nenhum fator de risco para trombose envolvido nesse tipo de tratamento. Mas, obviamente, precisa controlar o colesterol. Vamos voltar aqui a mais participações. A pergunta agora da pessoa que não se identificou também, diz que é diabética e tem câimbras, né, nos membros inferiores, e são câimbras e, além de câimbras, dores, ela tem bastante. Já tinha alguns problemas circulatórios, pois trabalho na área de saúde durante anos. Eu fiquei muito de pé, né, trabalhando. Agora estou com problemas de mobilidade reduzida por conta da artrite reumatoide, também artrose. Teria um meio de melhorar essas dores? E a próxima dúvida dela, também dessa pessoa, é que quer saber se as varizes são hereditárias. São duas perguntas. O fator familiar genético hoje é o principal fator de risco para varizes. Então, eu respondi a primeira. Ela, no caso, ela tem várias causas para ter dor nas pernas, né? A própria artrite reumatoide, eu não sei como é que ela trabalhava na área de saúde, ela ficava em pé, ela ficava sentada, então eu precisava de mais informações para poder dar uma ajuda melhor. Próxima pergunta, vamos ajudar agora a Cristiana, que mora lá em Caruaru, está acompanhando o programa. A Cristiana quer saber o seguinte, ela diz que já foi no vascular e tem 3 pontos safena e uma pequena trombose. O que é que as médicas poderiam me orientar? Se ela já foi ao médico, ele deve ter dado uma primeira orientação a ela, né? Mas no todo, é para ela se preocupar, tem 3 pontos safena e uma pequena trombose. É importante dizer o que é a ponte de safena, né? Muitas pessoas, no consultório da vascular, quando a gente diz que a paciente tem um problema na veia safena ou insuficiência na safena, as pessoas acham que é algo relacionado ao coração. Na verdade, a ponte de safena é uma cirurgia que é feita no coração e que é utilizado nessa cirurgia um enxerto, um fragmento, um pedaço da veia safena que fica, como a Catarina falou agora há pouco, na parte interna da perna e da coxa. Então, ter ponte de safena não é necessariamente um problema venoso. O paciente que já teve a safena retirada pode ter um inchaço maior na perna, uma dificuldade de retorno venoso por ter tirado uma veia que era antes saudável. Se ela tem uma trombose, o ideal é que ela procure realmente o médico, espero que esteja fazendo o tratamento adequado para prevenir maiores complicações. Tem muita gente esperando aqui as respostas, né? Várias perguntas chegaram aqui no nosso WhatsApp, tem gente até fazendo chamada de vídeo, mas a gente não pode atender. Vamos a um rápido intervalo, vou pedir licença aos convidados, daqui a pouco a gente volta e vai responder a sua dúvida. Fica aí com a gente, até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre problemas circulatórios. É o tema desta edição do programa e desde o começo do assunto do dia estamos aprendendo com as duas convidadas. São especialistas no assunto e estão tirando todas as dúvidas, além de trazendo também muitas dicas sobre o tema. Nossa convidada, a doutora Catarina Almeida, ela é angiologista, e também a doutora Rebeca Paz. Estão aqui no nosso estúdio, estão respondendo as perguntas. Você pode participar também através do 99209-4819. Você acessa o WhatsApp, deixa a sua pergunta. Daqui a pouquinho, nossos convidados vão responder a sua dúvida. E a gente vai, a partir deste momento, conferir coisas boas aqui no programa. Sim, a partir de agora tem as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Então fique atento e boa sorte!
Vamos logo ao que interessa, vamos conferir essas oportunidades de trabalho. Olha só, 4 vagas para auxiliar de cozinha, 4 oportunidades. Para preencher uma dessas vagas, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 998 é o salário. Vamos a mais oportunidades de emprego? Próxima tela a gente traz uma vaga para consultor de vendas. Uma vaga, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 2.000 é o salário. Próxima vaga, vamos conferir. Agora tem uma vaga também para médico veterinário, uma oportunidade. Ensino superior completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é a combinar. Você que está em casa ficou interessado por uma dessas vagas? Você pode entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda através do telefone 3355-2900. 3355-2900 e o Sistema Público de Emprego, ele fica na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. A você que está em casa em busca dessa recolocação, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente volta agora, vamos falar mais sobre problemas circulatórios. Tem muita gente aqui participando, muita gente cobrando resposta aqui às perguntas que foram feitas, né? A gente vai seguir aqui para responder as principais dúvidas. Temos aqui uma primeira pergunta desse bloco. A pessoa não se identificou, mas disse que sente muita dor na veia, onde vem essa veia vem da virilha, mais ou menos até a perna, né? Essa dor vai descendo. E essa região também fica muito inchada. Quando tomava anticoncepcional, piorava. Ela disse que sentia o corpo quente e não conseguia, às vezes, ficar de pé. Não tomo mais anticoncepcional, tem 2 anos isso. Mas ainda sinto nessa veia inchada e às vezes uma certa dor. O que é que poderia fazer para melhorar? A dor nas varizes, ela pode ser também por conta quando essa veia fica mais inchada, mais distendida, a parede fica distendida e dói. Então, ela tem uma dor pela dilatação da parede da veia. E aí, as medidas são as mesmas. Perder peso, usar meia elástica, medicação, se for o caso, fazer atividade física, e aí ela vai melhorar. Próxima pergunta, a Patrícia tem muitas varizes, ela fala quando caminha. Ela tem uma certa dor no tornozelo, também as mãos ficam inchadas, mãos e pés. E também, né, quando ela dorme, ela sente isso, quando ela acorda, ela se vê inchada. O que é que pode ser isso? O que é que eu posso fazer? Tem várias coisas que podem causar esses sintomas, dores nas articulações, inchaço nas articulações, e talvez não esteja relacionado com o problema de varizes que ela também tem. Então, é importante procurar um médico para que seja feita a avaliação minuciosa desses sintomas, dessas queixas, e de repente pode ser uma outra causa, só vai poder ser identificado ou descartado isso na consulta médica. Eu estou lendo as perguntas rápido, né, porque tem muita gente participando. A Cristina, por exemplo, ligou para a gente lá de Jaboatão, disse que está gestante, tem 38 semanas e passou a ter varizes. Quando o processo de gravidez passar, as varizes podem desaparecer? Uma vez, geralmente na primeira gestação, a tendência é que sim, que elas desapareçam. É óbvio que isso vai depender do que ela tinha antes, da herança familiar dela, do peso e de tudo mais. A partir da segunda gestação, não. Geralmente as varizes que vão surgindo vão ficando. Então, após o parto, sim, a tendência é que elas regridam. Próxima pergunta, Ana Isabel, da cidade universitária, ela disse que fez 2 aplicações de espuma e as varizes não desapareceram. Em vez disso, né, passou a ter muito cansaço nas pernas. O que devo fazer? Deve retornar ao médico que fez esse procedimento ou um outro médico da sua escolha, pois às vezes não foi tudo tratado ou precisa de mais alguma coisa para ser avaliado. O ideal é que seja feito um exame de ultrassonografia, não sei se foi feito nesse caso, mas para avaliar se ainda existe alguma coisa mais para ser tratada. O fato dela sentir dor após o procedimento, não acredito que seja relacionado ao procedimento, mas sim ao problema de varizes que ela já apresenta. Uma última pergunta para a gente responder bem rapidinho aqui. Tem remédio para cãibra? É a pergunta da Jusilene. É porque a cãibra não é só de varizes, né? A cãibra pode ser por falta de atividade física, falta de alongamento, algumas medicações que a gente toma podem dar cãibra também. Então, tem que saber primeiro o que é que está causando. De uma forma básica, assim, o que eu recomendo, fazer atividade física e alongar. Só com isso, muitas vezes, você melhora.
Mais uma vez eu pedi licença, prometo que pela última vez. Fizemos uma pergunta no começo do programa que foi a nossa enquete. Olha só o resultado da nossa pergunta de hoje. Hoje a pergunta da enquete foi a seguinte: você que está em casa, sofre com má circulação nas pernas? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 59% disseram que sim e 41% disseram que não. E as que sim, a gente espera que busquem, né, um tratamento adequado com especialistas e sigam, né, o que foi recomendado hoje aqui no programa. Foram dicas valiosíssimas. Reta final, para agradecer agora aqui as nossas convidadas, foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Catarina Almeida, angiologista e cirurgião vascular. Muito obrigado pela participação. O espaço agora fica aberto para aquele último recado. Considerações finais, fique à vontade, doutora. Eu agradeço o convite e eu deixo como um alerta que a melhor forma da gente ter saúde é com prevenção. Então, não esperar a doença já estar instalada em estados avançados. Tem que tratar antes. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a doutora Rebeca Paz. Doutora Rebeca também é angiologista e cirurgiã vascular. Considerações finais, doutora? Obrigado. Eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui. Além do que a Catarina falou, o que eu gostaria de deixar registrado é os pacientes que sentem alguma coisa, que acham que não é normal, muitos que fizeram perguntas, que não ficou bem esclarecida a resposta, a dúvida sobre o sintoma que você sente, procure o seu médico. A gente sabe que há dificuldade no acesso à saúde, mas procure a unidade básica de saúde ou o médico que for mais próximo à sua casa para esclarecer melhor esses sintomas, fazer uma avaliação inicial e ver o que é que pode ser feito. Muito obrigado a vocês. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa também, obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. Não se esqueça, a semana só está começando. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!